Meu nome é Alexandro, eu sou um psicólogo aqui de Belo Horizonte. Eu estou dizendo isso para deixar bem claro que, em relação às questões da professora Monique, eu não sou psicólogo da professora Monique, não sou pago nem por ela, nem pela família dela, nem pela defesa dela, nem por amigos dela, nem por ninguém, não sou pago para nada em relação ao que me posiciono aqui. E também não sou contratado de nada, nem para nada. Eu apenas sou um amigo solidário que tem uma função que não é em relação à professora Monique. Eu sou psicólogo, sou professor de sociologia e sou também pastor. Com essas minhas três funções, no ano de 2021, eu observei o que aconteceu na primeira entrevista que eu vi no Fantástico em relação à professora Monique e vi que a situação dela é uma situação de interesse público, de interesse coletivo, porque é uma mulher, mãe, professora, que está sendo surrupiada pelo poder público. O poder público está ajudando o ex-marido dessa mulher e da mãe do pequeno Henrique a violentar essa ex-mulher de todas as formas, né? Porque até mesmo enquanto ela está presa, há quem aguarde que ela seja morta na prisão. Mas enfim, eu não faço parte da defesa, não faço parte do serviço de psicologia que atende a professora Monique, eu sou apenas um cidadão com essas três funções ou formações que me solidarizou com a professora Monique, da professora Monique, do mesmo jeito que uma imensidão de pessoas sem entenderem nada, sem compreenderem nada, se empenham em falar mal dela. Mas eu quero deixar bem claro, o que eu expresso aqui não necessariamente, ou talvez raramente, né, passa pelo crivo da sua família, da sua defesa, né, da família da defesa da professora Monique. Isso eu quero deixar bem claro. Até porque eu não estou aqui querendo ser o porta-voz da professora Monique, nem o porta-voz da defesa dela. Eu estou aqui apenas como um amigo, com algum conhecimento, né? Amigo, de minha parte, ela também não é obrigada a se sentir minha amiga. Na verdade, eu sou amigo e solidário à situação dela, que representa a situação de muitas outras mulheres que estão presas injustamente pelo simples fato de serem mulheres. Por que eu estou dizendo isso? Ela vai relatar ali diante da juíza, de maneira formal, com as informações precisas, com as provas entregues, vai relatar o quê? Aquele dia, 12 de fevereiro de 2021, nesse dia, ou melhor, nessa tarde, o Jarim chega desavisadamente em casa e acontece aquele episódio onde a babá não consegue entender o que estava acontecendo, mas ela manda um videozinho para a professora Monique onde o Henri está mancando. E aí, quando a professora Monique fica sabendo, ela imediatamente pede para a menina do salão apressar o serviço, porque ela também ia sair descabelada do serviço, que é isso que a opinião pública quer, mas ninguém faria isso no lugar dela. Então ela pediu para apressar o trabalho, vai para casa, chega em casa, ela encontra com o Jarim, os dois discutem o que aconteceu, o Jarim nega tudo, o menino também não confirma, os exames médicos não confirmam, mas o grande público, a opinião pública ficou com o quê? Com a imagem do menino mancando. Ela vai dar detalhes disso. Em relação a esses detalhes, eu quero trazer aqui para você 32 pontos em relação aos quais a gente precisa fazer observações para que a gente não caia na armadilha do senso comum. Não tem nenhum problema a gente ter o nosso senso comum, de pensar que uma mãe não possa violentar uma criança, e é isso que a gente pensa. O problema é quando a gente quer atribuir isso à professora Monique. Então, pensemos em algumas coisinhas. Primeiro, no conjunto total do relacionamento do Jairinho com a Monique, com a professora Monique, passaram-se cerca de 5 a 6 meses. E dentro desses 5 a 6 meses, houve 3 situações isoladas de suposta violência. Por que eu vou falar suposta violência? Porque não dá para comprovar que houve violência, porque todos aqueles ferimentos que eles falam lá nos exames, os peritos dizem que aquilo possivelmente foi produzido até mesmo na hora da reanimação e de outras situações. Há situações nos autos que dizem que, inclusive, a laceração hepática ela pode ter ocorrido em até 48 horas antes da noite da morte do menino. Então, há outras situações envolvidas nisso aí que se preferiu não investigar, né? Mas então, dentro desses 6 meses, houve 3 situações.
Uma, no começo de fevereiro, quando a Monique estava em casa e o Henri vai à cozinha contar para ela que o Jairinho deu nela uma banda e uma moca, e a gente vê que Monique não se omitiu de jeito nenhum. Uma segunda situação no dia 12 de fevereiro, que é essa que a gente vai falar sobre ela agora, e a terceira situação do dia 7 para o dia 8 de março, quando o menino é encontrado morto após Monique ser acordada por Jairo. Ou seja, em nenhuma dessas três situações a Monique viu violência, e há outros detalhezinhos que a gente vai ver ainda nesses 32 pontos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas logo ficam incomodadas porque a Monique começa a relatar dizendo que ela tinha ido à academia, depois ela foi ao salão, aí as pessoas são tão misóginas que falam assim, a mulher frequentava a academia, ia ao salão. Gente, quantas de nós, quantas de vocês mulheres não frequentam a academia e não vão ao salão? Por que a professora Monique tem de ser criminalizada, tem de sofrer essa misoginia gratuita, sendo que ali no dia a dia dela, ela deixou o filho com a babá, não sabia que o então companheiro ia chegar inadvertidamente, foi ao salão, né? Foi ao treino, depois foi ao salão, e ela estava lá no salão, e a babá a mantinha informada. Por que as pessoas querem criminalizar uma mãe nessa situação? Sendo que a maioria das mães que eu e você conhecemos, elas saem de casa 7 horas da manhã e voltam quase 8, 9 horas da noite já cansadas e ainda tendo de... elas passam o dia inteiro cuidando de filhos de outrem para ter o sustento e chegar à noite e poder dar o mínimo de sustento para os seus filhos. E aí, porque a professora Monique, que tinha condições de poder fazer as coisas que ela estava fazendo, ela vai ser criminalizada nisso? Esse é o segundo ponto. Terceira situação. A própria professora Monique, no seu depoimento, não percebe que ela estava sofrendo violência contra a mulher, porque ela vai dizer assim, que ela sempre se preocupava em não deixar o Henri com o Jairinho, e ela sempre se preocupava em, quando sabia que o Jairinho estava chegando em casa, ela corria imediatamente para casa, porque o Jairinho tinha uma preferência, ele queria chegar em casa e encontrar a mulher dele lá, que ele, esse homem conservador, né? O homem conservador que não suporta chegar em casa e a mulher não está, vai acusá-la de tudo quanto é coisa, conforme ela mesma já disse em partes anteriores do seu depoimento, que o Jairinho fazia com ela, xingava ela de tudo quanto é coisa, que até o diabo não tem coragem de falar e que maridos falam para as mulheres. Mas ela estava ali, em situação de violência, e falando, olha, eu fiquei sabendo que ele chegou em casa, eu preciso correr para casa. Ela tinha este hábito. O problema é que nesse dia 12 de fevereiro, o Jairinho chegou em casa sem avisar, aí a babá avisa para ela que ele estava lá, mas diz também que ele só foi para pegar algumas coisas e sair, né? Mas olha só, em meio à necessidade dela de discernir o que pudesse estar acontecendo com o filho dela, e ela não conseguiu, e não foi só ela que conseguiu, não. Nem ela conseguiu, nem o ex-marido conseguiu, né? E nem ninguém conseguia discernir que estava acontecendo alguma coisa ali. A própria babá, ela é muito econômica em dizer o que pudesse estar acontecendo, porque, conforme ela mesmo disse, ela não viu. Ela tinha preocupações, possivelmente ela ouviu algum boato sobre o então patrão, mas ela não viu, ela não podia fazer essas acusações, né? Então, a Monique está dentro desse bojo aí de, ao mesmo tempo, ter de discernir o que estava acontecendo com o filho, ela não estava conseguindo discernir nem o que estava acontecendo com ela, que esse negócio de mulher ter que chegar em casa porque o marido exige. Muitas mulheres que me assistem vivem essa vida e não percebem o nível de violência que isso é. Quarto ponto. Olha só, e aqui não é colocando culpa no menino Henri, é que o menino Henri era uma criança. E em ele sendo uma criança, ele tinha comportamentos de criança que não indicavam que ele estivesse sofrendo violência, que ele tivesse pavor daquele Jairinho. Porque o que a babá vai dizer? Que quando o Jairinho chega em casa inadvertidamente, o Henri vai correndo abraçá-lo com alegria, com satisfação, nesse dia aí que vocês acham que a mãe não se importou com ele. A própria babá ficava assim, mas o que é isso, meu Deus do céu? O menino foi correndo abraçá-lo, sentou no colo dele, e aí o que acontece é que Jairinho diz que precisa conversar com ele. A babá viu os embrulhos e achava que era alguma coisa que ele ia dar para o menino. Depois ela ficou sabendo que não tinha nada a ver com coisa de criança. Ele conversou com o menino ali entre 3 e 6 minutos, mais ou menos, né? Porque nós temos aí a memória delas e temos aí os autos, as conversas que provam, né, quanto tempo que esse menino saiu do quarto. Então, em meio a isso tudo,
o menino apresenta esse comportamento confuso. Quando eu falo confuso, eu não estou criticando o menino, estou dizendo que ele era uma criança e ele gostava do Jairinho. Isso não indica que ele tinha pavor do Jairinho. Isso indica, no máximo, que ele não gostava desse cara ser o novo companheiro da mamãe dele, que meninos na fase de Henri têm uma verdadeira devoção por suas mães e não gostam muito de pessoas estranhas nisso não. E não acho que mãe nenhuma tem de abrir mão de suas próprias vidas por causa disso não. Né? Quinto ponto. Para quem diz que Monique não se importou com nada que estava acontecendo com o menino. Isso é uma baita de uma mentira. A Monique, ela pede para a babá entrar no quarto quando a babá está assim. Eu não sei o que está acontecendo, está um silêncio. Ela fala, entra lá, bate lá. Ela pede, essa é a primeira providência que uma mãe pode tomar com uma babá da confiança dela que está presente no ambiente. Como é que alguém acha que isso não foi uma providência? Né? Sexto ponto. As pessoas dizem muito, né? E a conversa da Monique com a babá? Ué, gente, essa conversa ela é maravilhosa porque mais do que provar se Henri estava ou não sofrendo violência, porque essa conversa não prova que Henri estava sofrendo violência, essa conversa como um todo não prova, só prova que o menino estava insatisfeito com a situação, que o menino correu para poder sentar no colo do tio Jairinho e conversar com ele, que o menino ficou em silêncio no quarto por alguns minutos, mas logo ele saiu, dizendo que ele tinha caído da cama, mas ele não diz exatamente o que é ali naquele momento. Mas o que a conversa mostra ali, enquanto as coisas estavam acontecendo, são duas mulheres tentando se ajudar. A babá, vítima de um sistema empregatício, vítima de uma família rica e poderosa do Rio de Janeiro, vítima de várias situações como mulher. A mãe, patroa, ainda que tivesse alguma condição financeira melhor do que a da babá, estudante de psicologia, a mãe também estava sofrendo todo um sistema, porque no meio disso todo tinha um ex-marido, que já já a gente vai falar dele. Então, o que a gente tem ali não é, elas omitiram isso, elas não omitiram nada. A conversa está mostrando que era uma mulher tentando ajudar a outra sobre o que fazer com uma criança que estava no meio desse processo, e elas não sabiam exatamente o que fazer, elas fizeram o que podiam e daqui a pouco você vai entender isso. Sétimo ponto. Como é que a mãe vai tomar providências quando a babá diz para ela, olha, quando o Jairinho sai, a babá manda mensagem para ela e fala, não, pode ficar tranquilo, tá tudo bem, o Jairinho já se retirou. Né? O Jairinho, né, já se retirou. Então como é que a mãe precisava ficar obsessiva se a babá, em quem ela confiava, e as duas confiavam uma na outra sim, né? Toda aquela história que houve lá no tribunal, de a babá não querer que a Monique esteja presente, aquilo tem coisas que eu e você nem fazemos ideia, mas muitos provavelmente aquela babá pensa assim, meu Deus, eu vou ter que ofender essa mulher em nome de ameaças que eu estou recebendo, então eu prefiro que ela nem esteja. A babá não queria ser Judas ali, cara de pau na cara da Monique, né? Então, quando ela pede para a Monique estar ausente, é porque ela sabe que essa conversa eram duas mulheres aflitas, tentando se ajudar uma a outra e tentando socorrer o menino, de quem nenhuma das duas tinha provas concretas do que estivesse acontecendo. É assim que eu vejo, e eu estou falando só no meu nome, a defesa da professora talvez não concorde comigo, a família da professora não concorde comigo, talvez a professora não concorde comigo. Estou fazendo aqui uma leitura com algum fundamento, como as pessoas que falam mal da Monique fazem leituras sem o menor fundamento. Aqui eu estou te apresentando os fundamentos. Oitavo ponto. Veja como as coisas são confusas. A professora Monique está no salão. De um lado ela acaba de receber a notícia da babá que está tudo bem. E nesse ínterim, Jairo liga para ela para justificar que foi em casa, pegou algum contrato, fazer alguma coisa. E ele nem toca no assunto que estava preocupando as duas, que era a questão do menino Henri. Aí alguém pergunta assim, mas e aí? Por que a Monique não perguntou a ele? É porque as coisas são muito rápidas. Ele desliga o telefone, o pequeno Henri liga para ela, em mensagem de vídeo, e fala para ela sobre a frase que o Jairinho falou, porque diz que os dois iam ter uma conversa sobre a viagem. Então, possivelmente, ali naquele ínterim, Jairinho falou pro menino, olha, a gente precisa viajar, você atrapalha muito o meu relacionamento com tua mãe, aquela coisa toda, se comporte direitinho, aquela coisa. Mas é interessante que, apesar do Henri dizer, né, e perguntar para a mãe, eu atrapalho a sua vida ou o seu relacionamento, não me lembro exatamente o que ele pergunta, que ele atrapalhava alguma coisa. Mas em nenhum momento, isso é muito claro nas conversas, nos autos, nas provas que entregaram à justiça, em nenhum momento o Henri menciona sobre violência, que o Jairinho empurrou da cama, que o Jairinho machucou, ele não menciona nada disso, ele só menciona essa questão da frase, porque possivelmente o Jairinho, que ia viajar com eles no dia seguinte,
estava querendo um comportamento mais adulto dessa criança, né? É muito comum os homens ter essa insensibilidade. Quando eu falo que é comum, não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que homens precisariam ser mais punidos por essa falta de humanidade que nos constitui, né? 10º ponto. O Jairinho, ou melhor, a professora Monique, ao saber de que o Jairinho tinha falado aquelas coisas com o filho dela, ela liga imediatamente para o Jairo, e aí ele nega tudo, né? Aí ao fim dessa conversa tensa que ela já teve com o Jairinho, a babá retorna para ela e fala que ela vai ficar tranquila, que está tudo bem. Então ela foi ficando lá, que ela ainda nem sabia da questão da cama, da questão da queda, o que tinha sido, e por isso que ela estava ainda no salão, porque não tinha acontecido ainda nada grave que na percepção dela exigisse que ela fosse correndo fazer alguma coisa, porque ninguém ali sabia realmente o que estava acontecendo. Aí nós vamos para o 12º ponto. Aí após 2 horas disso tudo que eu falei aqui com você, aí sim, a babá conversando com o Henri, ele diz para ela que ele tinha caído da cama, depois ele diz que o Jairinho empurrou da cama. E aí naquele contexto, né, gente, numa situação onde o menino não estava satisfeito com o novo relacionamento da mãe, qualquer confusão que acontecesse na cabeça de quem quer que fosse, seria compreensível, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. 13º ponto. Quando a babá ouve do Henri o que estava acontecendo 2 horas depois, ela comunica a Monique, que imediatamente fala assim, conclui o serviço, me fala onde é que tem um lugar que a gente compre câmeras, e aí ela sai fazendo toda essa operação. Como é que alguém vai dizer que ela não agiu imediatamente? Como alguém vai dizer que ela não se omitiu? Ela tinha que ser um anjo, sair do salão e já está em casa? Eu sei que é muito comum as mães se culparem por não serem super seres humanos, mas tudo que ela podia fazer era sair correndo do salão, pegar o carro, enfrentar o trânsito, chegar em casa e fazer o que lhe era possível, conforme a gente vai ver no 14º ponto. É muito importante a gente compreender que nesse contexto aí, que a gente fica focado, a gente que está de fora fica focado, babá, Monique, Henri, mas nesse contexto tem uma figura que não aparece aí, mas ela está presente, que é o ex-marido da professora Monique. Porque alguém fala assim, mas como é que Monique não achou estranho o Jairinho negar tudo? Por que o menino disse uma coisa depois disso e tal? A gente tem que entender que no meio disso tudo nós tínhamos aí um pai, que era ex-marido da professora, que já tinha dito coisas estranhas para o seu filho. Esse pai disse para o filho, olha, a bunda da mamãe é só sua e do papai. O pai disse ao filho que a mamãe tinha roubado o carro do papai. Então o menino ele ficava confuso com esses 2 homens. Um que o enchia de presentes, aquele expressava carinho, que corria para abraçar, sentar no colo. E o outro que era um pai carinhoso, amoroso, mas que estava falando mal da mãe para o filho, insatisfeito que ele estava do novo relacionamento da mãe também. A Monique chega a falar no depoimento dela que ela estava sendo disputada pelo Jairinho e pelo Henri, mas na verdade estava sendo disputada pelo Jairinho, pelo Henri e pelo Leniel, que ficava contaminando a mente da criança. Possivelmente a Monique, sendo professora, entendendo um pouquinho de psicologia da criança, que toda professora que lida com criança e adolescente estuda, mesmo que ela não seja psicóloga, ela tem algumas noções da psicologia da educação, então ela sabe que o menino fica confuso, aí para agradar o pai ele precisa criar uma situação contra o companheiro. Eu não estou aqui justificando o Jairinho, estou tentando fazer a leitura da percepção de uma criança, que é muito provável e muito frequente. E não estou com isso criminalizando o menino. O que eu estou dizendo é que, no meio dessa história de Jairinho, fez, não fez, assume, não assume, mas era o mesmo menino que quando que encontrava com o pai falava essas coisas com o menino, que pensava assim, meu Deus, eu preciso ser agradável ao meu pai também, então eu preciso mostrar que eu não estou satisfeito com esse homem. Como é que a gente sabe disso? É a partir do 15º ponto, que em meio a isso tudo que eu estou te falando, que ainda tinha o Leniel oculto aí mais presente, ativo, a professora então vai para casa e ela tem o fator do trânsito que ela consegue provar para a juíza com o aplicativo, que ela não demorou 4 horas para chegar em casa. Quando ela tem a informação de que o menino caiu da cama, seja porque já empurrou, seja porque ele tenha caído da cama, ela demora no máximo 20 minutos para estar em casa por causa do engarrafamento do trânsito no horário de pico, como a gente sabe, a partir ali de 17h30 a 18 horas, na verdade 17h40, né? O 16º ponto é exatamente esse.
Enquanto as pessoas ficam falando, ai, que mulher desnaturada, ficou lá 4 horas no salão, chegou em casa depois das 19. Mentira. O 16º ponto é isso, é mentira, essa fofoca perversa que fica falando contra a professora. E ela corrigiu isso nos autos, mas tem gente até hoje que fica falando isso. Mas vamos ao 17º ponto. É importante a gente entender que 2 homens aí estavam confundindo tanto a professora Monique como seu filho, o pequeno Henri. O primeiro homem, Jairinho, que tinha uma relação contraditória com o Henri, e ao mesmo tempo ele também tinha uma relação contraditória com a professora Monique, de violências e muitos arrependimentos sinceros. Muitas mulheres que estão me assistindo aqui sabem que isso acontece na realidade da maioria absoluta das mulheres, essas violências simbólicas. Às vezes o cara nunca encostou um dedo na mulher, mas ele é violento em dizer que ela está parecendo uma piranha, que ela é isso, que ela é aquilo, que ele só vai se acalmar se ela conversar com ele na cama. Essas coisas todas que as mulheres não discernem que elas podem estar recaindo contra os seus filhos assim de maneira fácil, não. Tanto é que, enquanto eu estou conversando com você aqui, em algum momento deste dia, alguma mulher aí já perdeu o filho porque ela não estava percebendo que o ex-marido, um bom pai, um cara legal, chamou as crianças para passear, para ceifar a vida delas e mexer com a mãe. A professora Monique não tinha como discernir isso. Então esse era o Jairinho, confundindo mãe e filho. E por outro lado, nós tínhamos aí a figura que não aparecia tanto, mas que insuflava o Henri contra Jário e contra Monique. Né? Então o Henri, os sentimentos que ele tinha contra Jário, possivelmente era muito insuflado pelo pai que não estava satisfeito com aquela relação. Porque um pai que diz para o filho que a bunda da mamãe é só dos dois, um pai que diz para o filho que a mamãe roubou o carro do papai, ele pode ter dito muitas outras coisas para esse filho, e eu sei que as pessoas não gostam que a gente aponte isso, mas esse processo não pode existir fora das ações do senhor Leniel também não. Não é? Por isso, aqui no meu 18º ponto, eu quero enfatizar para você. Eu não sou da defesa, não sou representante de Monique, eu sou apenas um cidadão que está apontando para você algumas coisas que o Ministério Público do Rio de Janeiro preferiu não investigar, sobre as quais o Ministério Público preferiu não se debruçar. Vamos ao 19º ponto. Quando a professora Monique chega em casa e ela encontra com o Jairim, que já tinha chegado um pouco antes dela, os dois têm uma discussão de casal ali, onde o Jairim nega tudo, aí ela fala, não, mas o meu filho disse isso. Aí ele fala assim, ah, mas seu filho também inventa, o que tem eu poder ficar sozinho com ele algumas coisas, um tempinho à toa? Então, toda essa questão faz a mãe ficar assim, meu Deus, será que não é meu filho realmente que não está gostando desse cara? Será que o Leniel não está colocando coisas na cabeça dele? Então, olha, como é que a gente vai esquecer de Leniel nessa história? Por tudo que eu já te falei aqui até agora. Mas vamos ao 20º ponto. Em meio a isso tudo, o que ela faz? Olha só como é que essa mãe tomou as providências. Ela pega o seu pequeno Henri, diz pro Jário, não vou dormir aqui não, estou muito desconfiada disso tudo. Pega o filho dela e vai para a casa da mãe, da avó paterna, da dona Rosângela, pessoa maravilhosa que a gente está conhecendo aí, né? E dorme na casa da mãe. E aí tem toda aquela história de que o menino não queria falar aquela hora, que ele queria dormir, ele dormiu a noite inteira. Vamos ao 21º ponto. No carro, uma curta conversa entre a mãe e a babá, enquanto o menino já dormia no colo da babá, e a mãe pergunta o que aconteceu, a babá fala do que o Henri disse, mas a babá diz para a mãe, olha, eu não acho que aconteceu nada não, porque os adultos ali entendiam o seguinte, olha, o Henri ele não está gostando disso. Isso é verdade, eu não estou aqui recriminando os adultos que desconfiavam disso não, né? Mesmo assim, o que a professora Monique faz? Ela printa toda aquela conversa que foi publicada nos autos e que saiu aí toda distorcida na imprensa, ela printa aquela conversa e ela envia para pelo menos 2 pessoas, para a Leila Rosângela e para a psicóloga do Henri. Como é que essa mãe não tomou as providências que lhe eram possíveis ou que lhe eram compreensíveis naquela situação? E aí uma das providências que essa mãe tinha de tomar era em relação às próprias percepções, porque ela estava vendo aquela disputa ali. Um menino que possivelmente não gostava do novo relacionamento da mãe, o pai do menino que insuflava a mente dele com coisas confusas sobre a mãe, o Jairinho que, com a paixão deslocada e até perversa que ele tinha pela mãe, ele também estava lá mexendo com o menino, mas ninguém imaginava que isso tinha a ver com violência física nem com morte, porque até agora, de tudo que a gente viu, que você vai ver no depoimento dela, o menino não relata violência física, né? E aí ela envia isso para a psicóloga, e é importante enfatizar que tanto o Leniel
quanto o Jarinho deixava a cabeça do pequeno Henri confusa. E aí a professora tinha que ver critérios mais técnicos para isso, né? Quantas mães nem essa chance têm? E aí parece que alguém quer recriminar a professora Monique porque ela usou as condições que ela tinha e o conhecimento que ela tinha para ser técnica. Só que quando a mulher é técnica, aí ela é vista como alguém desumano, aparecido. Não, ela estava agindo com as ferramentas que ela tinha. Ela nem estava errada em nada disso. Tanto é que a juíza vai mais à frente absolvê-la sumariamente. Que não se vê ali Monique concordando com tortura nenhuma, nem abandonando o menino a tortura nenhuma. 24º ponto. A professora Monique consulta a Leila Rosângela, a babá Tainá, a mãe dela, o pai dela que ainda era vivo. Todas essas pessoas, o irmão dela, o Brian, todas essas pessoas entendem o seguinte: olha, vamos ouvir o Henrique, que estava dormindo nessa hora que ela estava conversando com todo mundo, vamos ouvir o menino e vamos levá-lo ao médico, vamos ver o que é possível fazer. Como é que você acha que essa mulher não tomou providência em relação a isso? A questão é que a opinião pública gostaria que ela agisse de maneira desembestada. Ai, meu Deus, pega esse menino, sai correndo. Ela não tinha certeza do que estava acontecendo e ela era professora, ela entendia que o filho dela poderia estar confuso, né? Eu já vi, sendo psicólogo, sendo coordenador geral de um projeto que atendia 120 crianças, por exemplo, eu já vi as mães perdendo a criança, porque a mãe estava com a razão e com medo e com pavores, aí a conselheira tutelar olhou para aquilo e usou aquilo como a mãe, contra a mãe. Então a opinião pública queria que a professora Monique saísse desembestada. Mães perdem filhos quando saem desembestadas por aí, né? A opinião pública critica a mãe quando ela consegue ser pacífica, técnica, como ela pôde ser, mas se ela saísse desembestada, o próprio Leniel usaria isso contra ela. Ah, essa mãe não tem equilíbrio, não concordo com essa forma dela agir, vamos pegar esse menino de volta. Ela sairia como uma mãe louca, desembestada, descompromissada. Então ela consultou as pessoas, ela ouviu conselhos e essa mãe está sendo recriminada por ela ter procurado agir com sabedoria. 25º ponto. Enquanto Henri ainda estava dormindo, o Jarim liga para tentar se explicar, reconciliar e tudo, e nisso tudo ele convence Monique a voltar ao apartamento para os dois conversarem. E aí, é claro, ele dá um jeito de mostrar que aquilo foi um mal entendido, tudo, é a professora ali no meio, sem saber de fato as informações. Por exemplo, a mulher não sabia, o Henri nunca tinha dito para ela, por exemplo, que Jarim dava abraço apertado nele, como ele disse ao pai. Então, ela ficou ali naquela confusão de, naquele momento, acreditar naquele homem que era uma mistura de um homem que era confuso, mas era um homem também que era profundamente arrependido. Ele tinha essa vibe de parecer-se profundamente arrependido, né? As pessoas esquecem, e aqui eu não estou dizendo que é para ser assim, mas as pessoas se apaixonaram com aquele filme, aquela série, sei lá, 50 Tons de Cinza, onde as pessoas ficam assim, tentando entender por que a mulher caía nas confusões daquele homem. E aí agora critica a professora Monique. Por mais que isso que eu esteja falando aqui pareça um equívoco conceitual, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas elas se apaixonam por algumas questões da literatura, do cinema, mas na hora de uma mulher da vida real se pegar confusa assim, eles querem que ela consiga discernir e pronto, acabou. 26º ponto, Monique fez o que todo mundo acha que ela tinha que fazer, levou o menino ao hospital. 27º ponto, a Monique vai dizer ali diante da juíza que ela, naquele momento, ela não conseguia acreditar totalmente no menino exatamente por causa de tudo que eu falei com vocês. O menino estava recebendo informações confusas do pai, informações confusas do Jarinho, reações confusas da babá, que não dizia, olha, eu conheço esse patrão de mais tempo, né? Porque talvez ela nunca tinha visto nada, ela também não podia falar. Então, como tudo era muito confuso e os especialistas todos falavam, não, a criança age assim mesmo, ele não está satisfeito, ela como professora conhecia inúmeras histórias sobre isso, então ela vai dizer isso para a juíza, mas é que a gente não pode deixar de considerar uma coisa, que esse tipo de desconfiança temporária que todas as mães têm em relação aos filhos não deveria ser criminalizada, né? A Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, contou que recentemente o filho que ela teve depois da morte da sua filha, ela vê que ele é muito dramático, que ele faz muitas encenações, e teve um momento que ele machucou de verdade e ela teve dificuldade para detectar que aquilo era um sofrimento real. Tanto é que ela faz um teste e ele chora. Aí o pai do menino também faz um teste e ele chora, e agora não é drama não. Ou seja,
Imagina se esse menino morre no dia seguinte, né? Ai, essa Ana Carolina não olhou para o seu filho. Não, gente, ela se confundiu com um menino como qualquer mãe se confunde com seus filhos. Eu tive 3 crianças, cada uma com o seu próprio estilo de ser dramático, e a gente se perde um pouquinho nisso mesmo. E nesse contexto todo ela pensava, eu acho que meu filho está um pouco satisfeito com isso aí, porque ele dava informações confusas, né? Ah, eu caí da cama, não, o Jari me empurrou. Então, ela ficava pensando o que é drama aí, o que é necessidade, mas deixa eu levar para ver o que está acontecendo. E aí, o nosso 28º ponto, a professora Monique então leva o filho ao hospital, o Jarinho para tentar se redimir, tá vendo como é que a mãe fica confusa? Ele vai falar assim, eu vou lá com você porque eu não fiz nada disso que vocês estão falando. Aí ele vai ao hospital, os exames são feitos, não constatam nada, ela vê que não constatou nada, ela tá assim, então não aconteceu nada então mesmo, não? Foi alguma confusão do meu pequeno, até porque no dia seguinte que eles foram viajar, o Henri brincou de patinete, todos os movimentos físicos normais, e aí a mãe fica assim, ué gente, meu Deus, eu me compadeci do meu filho, mas os exames não apresentaram nada e ele está aqui agora brincando de patinete. Então a gente não consegue entrar dentro do contexto dessa mãe, olha o sofrimento dessa mãe, para agora ela estar injustamente presa por crime que ela não cometeu e por todas as coisas que ela tentou fazer, né? Quem está de fora é que fica julgando, igual a gente faz com jogadores de futebol, embora a situação da professora Monique não tem nada a ver com futebol, não é uma coisa tão banal assim, é uma coisa séria que ela não estava conseguindo discernir, né? Uma coisa curiosa é que o Henri não diz nada disso pro Leniel, né? Pelo menos as entrevistas múltiplas que o Leniel dá, ele nunca contou que o Henri disse para ele que o Jarinho tinha derrubado ele da cama, essas coisas. Então, por isso que a Monique olhava assim, gente, ele não comentou nem pro pai dele, porque do abraço apertado ele comentou. Então se ele não comentou que ele caiu da cama, não deve ter sido verdade. Que mãe não ficaria com o mesmo sentimento de confusão? Agora tem um ponto aqui que eu acho importante para finalizar. Se você observar enquanto a professora está falando dessa parte, que não houve tortura, do sentimento de confusão que ela tinha e tudo, desse momento mais técnico, o promotor está ali fazendo outra coisa, ele nem está prestando atenção. A juíza ela toda atenta, vendo cada detalhe do que a depoente está falando. E o promotor nem aí. E isso diz muita coisa. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.